Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui a falar de um tema que, vou-vos já avisar, é um pouco tangencial à minha área de especialidade. Eu trabalho há muitos anos na área da energia e alterações climáticas e na verdade, estes desafios tive que investigar um bocadinho, muito embora eu já tenha vindo a acompanhar este aspecto. Quando nós falamos no impacto das alterações climáticas na saúde, nós abrimos uma caixa de Pandora. Eu não sabia como é que havia de começar e resolvi buscar uma imagem. Esta imagem traduz aquilo que pode ser um paradigma que neste momento já existe. Isto é uma imagem real, recebeu um prémio. São os pais de uma menina no Bangladesh que têm que andar 20, 25 quilómetros para levá-la a um hospital. Ela está com diarreia e a mãe vai assegurar no boião de soro para a hidratar. O que é mais chocante nesta imagem, para além da falta de infraestruturas de acesso a cuidados de saúde, é a imagem que está por trás. É um solo que durante a esmagadora maioria do ano é totalmente seco e 4 meses no ano está totalmente inundado. Portanto, é uma imagem que traduz um paradigma dos países mais vulneráveis, que neste momento, em termos de população, são cerca de 40% a 45% de pessoas que normalmente de países de baixo rendimento ou médio rendimento, que estão muito vulneráveis a questões das alterações climáticas. Estar vulnerável à questão das alterações climáticas significa 2 ou 3 coisas que têm que trabalhar em conjunto. Primeiro, são regiões que estão expostas a extremos climáticos e, por outro lado, são regiões que não têm recursos nem financeiros, nem tecnológicos, nem de conhecimento para lidar com a adaptação a estas alterações climáticas. E o mundo, neste momento, está mais ou menos dividido desta maneira. As alterações climáticas, como o Pedro mostrou, de natureza global, afetam. Há hotspots, naturalmente, mas afeta o planeta inteiro. Aquilo que divide os países do outro é a capacidade para lidar com as alterações climáticas. Ou há dinheiro e infraestruturas, e conhecimento, tecnologia, ou não há. E é isso que, neste momento, nos vai continuar a orientar. Quando eu fui à procura do impacto das alterações climáticas na saúde, nós sabemos que há, e vocês sabem com certeza melhor que eu, muitas fontes de informação robustas e fidedignas, com imensos artigos publicados, científicos. Eu fui buscar a Lancet, que é bastante conhecida e idónea, uma fonte idónea, que todos os anos faz o relatório Countdown, já tinha consultado noutras ocasiões, e que, para o caso dos riscos climáticos, exposição e impacto, produz cerca de 10 indicadores. Eu fui escolher 4, não vos quero amassar, porque quero fazer um raciocínio depois destes dados. Um dos indicadores é precisamente a exposição de jovens com menos de 1 ano ou pessoas idosas com mais de 65 anos naquele período entre 2013 e 2022, portanto no passado muito recente, duplicou em termos de dias de ondas de calor do que comparativamente a uns anos mais atrás, entre 1986 e 2005. Por exemplo, também neste passado recente, comparativamente à década de 90, as mortes relacionadas com calor aumentaram 85%. Num outro contexto, muito relacionado com a seca é um potenciador de muitos problemas, de acesso, desde logo, à água, de produção de alimentos e de condições de saúde e sanitárias. No século passado, meados do século passado, 18% da área terrestre eram consideradas áreas afetadas pela seca. Atualmente, este valor está em 47%. Portanto, é como se nós tivéssemos, de facto, estas alterações climáticas estão a encolher muito a área terrestre disponível para se viver bem, para servir, no bom sentido do termo, a humanidade. Depois, também indicadores relativamente a condições climáticas propícias para a transmissão de doenças infecciosas, desde logo como o vírus do Nilo, que tem aumentado relativamente ao século passado mais de 4%,
A transmissão do dengue por estes mosquitos, que tem aumentado superior a 25%, e até condições nas linhas de costa de transmissão de bactérias da família Vibrio, que também tem aumentado bastante a área adequada, digamos assim. Portanto, isto é o que se passa atualmente, não é? O Pedro apresentou a perspectiva do futuro até 2100, mas isto já se passa atualmente. Portanto, a relação e o impacto das alterações climáticas na saúde, ela existe já neste momento. Perspectivando isto para 2050, eu fui para um outro sítio. Fui buscar um estudo do Fórum Económico Mundial, que tem muitos estudos focados nas perdas económicas, porque isso faz-nos antecipar estratégias e políticas para lidar com os problemas, e eles analisaram 6 eventos relacionados com extremos climáticos: cheias, secas, ondas de calor, ciclones tropicais, incêndios florestais e subida do nível do mar, e foram buscar informação. O Fórum Económico Mundial não produz esta informação, vai buscar informação climática alinhada com o aumento da temperatura de 2,7 graus Celsius, que é aquela que existe atualmente, tendo em conta as promessas dos vários países, no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, de redução de emissões no futuro. E, portanto, o que nós aqui verificamos, e o que o Fórum Económico Mundial nos diz, é que, considerando estes 6 eventos, para 2050, nós podemos estar a estimar qualquer coisa como 14,5 milhões de mortes e cerca de 12,5 trilhões. Eu nem sei bem o que isso é. Eu fui ver qual era o PIB do ano passado, de Portugal, e estas perdas são as perdas económicas devido a estes 6 valores, que correspondem a 47 vezes o PIB nacional. Só para termos assim uma ideia, porque eu não sei bem o que são trilhões e acho que vocês também não. O que é que isto tem a ver com a saúde destes eventos? Bom, estes eventos, o que acontece é que, portanto, nós de facto temos aqui estes riscos. Estes riscos estão associados a mudanças do contexto que nos rodeia, geográfico, de sistema produtivo, os fogos, por exemplo, relacionados com a desflorestação e até com a desertificação, as secas reduz a disponibilidade de água e, por exemplo, a degradação dos solos. Enfim, todos estes têm impactos nos sistemas físicos que suportam a vida humana. Nós não existimos se não existir suporte físico do planeta com o mínimo de qualidade. E é esse suporte físico que as alterações climáticas estão a alterar. E, portanto, este suporte físico, aquilo que tem depois alteram e condicionam os determinantes da saúde, como a qualidade do ar, o aumento das temperaturas, as cheias, etc. E esses sim depois têm impacto nas condições de saúde. E, portanto, o que é que nós vemos aqui? Se nós olharmos para estes, em termos globais, por tipo de evento, é muito interessante porque a morbilidade, os anos perdidos com qualidade, vividos com deficiência, com disability, as secas são as que têm maior responsabilidade. Por outro lado, quando focamos a atenção na mortalidade, são as cheias. Quando olhamos para o impacto económico, está mais distribuído, mas as ondas de calor são aquelas que representam maior impacto económico. Portanto, de uma maneira geral, nós temos impactos diferenciados, mas sempre aqui associados. As mortes, mais associadas às cheias. É muito interessante porque, agora, se nós olharmos em termos de região do planeta, em termos de perdas económicas, naturalmente, a África, a Ásia em primeiro lugar, a África também, mas reparem que a Europa está aqui com lugar de destaque. Eu penso que o Pedro não referiu isso, mas provavelmente ele pode explicar melhor que eu, mas a temperatura na Terra terrestre, na zona da Europa, está a aumentar mais depressa que a temperatura média global. E, portanto, a razão por que eu pus aqui é porque nós, a certa altura, vamos ter que fazer contas. Aliás, o setor da saúde, eu sou uma passiva
utilizadora do setor da saúde e uma passiva ouvinte das notícias diárias que o setor da saúde é esmagador em termos de agenda social. Não há dia que não se ouça falar na saúde em Portugal e muitas vezes por questões de custos, dos custos associados. Eu acho que é preciso pôr em perspectiva o que são os custos da saúde naquilo que é o tratamento com os custos associados aos determinantes da saúde. Eu penso que essa perspectiva dos custos associados aos determinantes da saúde não existe, ou pelo menos não tem existido. E é esta interface que eu queria trazer hoje aqui para nós conversarmos. Porque vamos ver como é que nós resolvemos este assunto da interface e do problema do impacto da questão da saúde, da questão das alterações climáticas na saúde. Só para terminar este trabalho, eu tenho ainda um bocadinho de tempo, o Fórum Económico Mundial foi fazer uma estimativa também sobre as necessidades adicionais dos custos, portanto, os custos adicionais associados aos sistemas de saúde para lidarem com a morbilidade e a mortalidade, digamos assim, daqueles 6 eventos que foram avaliados. E para 2050 estamos a falar de uma quantia que eu não sei bem quantos zeros é que tem, de mais de 1 trilhão, naturalmente isto é a nível global, 1 trilhão de dólares. Portanto, isto só para vos dar a noção de que lidar com as alterações climáticas no setor da saúde, preparemos-nos porque vai ser preciso muito dinheiro. Mas mesmo muito dinheiro. Não é o dinheiro que agora se reclama, é o outro por cima daquele que agora se reclama. E eu acho que ninguém está a dar a atenção devida a este aspecto. A percepção das pessoas. Foi um inquérito feito pelo Economist do ano passado. A percepção das pessoas sobre a relação que têm, a relação que elas percepcionam do impacto das alterações climáticas na sua saúde, cá em baixo, ou no futuro, lá em cima, na primeira linha. Aquilo que nós verificamos é que a minha geração, eu por um bocadinho, não estou ali na geração X, mas estou mais ou menos, estou mesmo ali no princípio, a minha geração, para mais novo, temos uma grande percepção, temos uma grande consciência, um grande awareness sobre o impacto das alterações climáticas na saúde. Isto pode ser bom, pode ser um aspecto positivo. O aspecto positivo são pessoas mais despertas e motivadas para perceber esta relação e, eventualmente, adotarem comportamentos mais alinhados com esta prevenção. Ou podem ser também, e também são pessoas, também pode significar que são pessoas mais exigentes com o Sistema Nacional de Saúde, ou outros. Como é que nós podemos olhar para o futuro? Na base das alterações climáticas, 70% a nível global do problema das alterações climáticas está na queima de combustíveis fósseis. Carvão, petróleo, e gás. E o que é que se perspectiva? Que informações é que nós temos atualmente que nos perspectivem o futuro sobre isto? Um dos elementos que eu costumo utilizar muito é ir ver o que é que se está a investir atualmente nos sistemas de produção de fósseis. Seja de upstream, como nós dizemos, da extração, seja downstream, por exemplo, novas refinarias, novas centrais térmicas a carvão, etc. Estes dados são produzidos anualmente pela Agência Internacional de Energia. O que é que nós temos? Boas notícias. Temos boas notícias porque o investimento nas renováveis tem estado a crescer sistematicamente e bastante. Continuamos a ter boas notícias nos fósseis, tem estado a decrescer até ao Covid. A partir do Covid, temos estado a aumentar outra vez o investimento em fósseis. Só para vos dar nota, o ciclo de vida de um investimento em energias fósseis é cerca de 25 a 30 anos. Significa isto, que este mais de mais um trilhão de dólares que está a ser investido em fósseis é para produzir para os próximos 30 anos. E, portanto, tudo aquilo que o Pedro esteve a explicar dos cenários alinhados com Paris, eu pessoalmente já não acredito nesse cenário. É muito difícil acreditar depois de perceber onde é que está a ser colocado o dinheiro pelos investidores. E, portanto, o que é que isto tem conduzido? Tem conduzido a um aumento sistemático das emissões de gases com efeito de estufa, neste caso
neste gráfico é a evolução do total da emissão de CO2 na atmosfera e que, à exceção ali deste pico para baixo que tem a ver com o confinamento, não resolvemos o problema com confinamentos, naturalmente, tem estado sistematicamente a aumentar. A taxa de aumento tem estado a decrescer, mas temos estado todos os anos com picos sucessivos. Porquê? A população mundial está a aumentar, o consumo per capita de energia e de todos os outros tipos de consumo também está a aumentar e, portanto, e o investimento não está a ser tão rápido na transição como aquele que nós gostaríamos que fosse. O que é que isto tem a ver com a saúde? Eu tentei perceber aqui como é que nós devíamos ir aos determinantes desta relação. E nesta relação, o que é que eu fui buscar aqui um esquema da Organização Mundial de Saúde? O que é que nós temos? Bom, temos os fatores de vulnerabilidade, e estes fatores de vulnerabilidade são determinados pelo contexto em que pela nossa geografia onde cada um vive, pelo contexto institucional que o rodeia, pelos sistemas produtivos que tem. Por acaso, em Portugal já deixamos, e é aqui que está este contexto institucional, por exemplo, de ter produção de eletricidade de carvão, já fechamos as 2 centrais a carvão, e também pelo contexto social e de comportamento e até cultural. O acesso à educação, o acesso a cuidados de saúde, etc. E, portanto, isto, por um lado, é o que nos caracteriza. Quem somos, como vivemos, o nosso perfil. Por outro lado, nós, pelo facto de vivermos, cada povo viver na sua geografia, tem aqui, uma exposição a fatores climáticos específicos. Isso eu vou passar à frente com o Pedro, que eu vou te explicar muito bem. E depois, por outro lado, temos a capacidade dos sistemas de saúde para lidarem com este assunto e que depende de muitas questões, das infraestruturas que existem, dos serviços, do conhecimento pelas equipas médicas e de apoio, etc. E pelo próprio financiamento. Portanto, digamos que é deste caldo que nós devemos equacionar como é que queremos, perdoem-me a expressão, atacar o problema da relação das alterações climáticas e o impacto que tem na saúde. Porque se ele já existe, a noção que eu tenho, e que eu acho que é comungada por muita gente, é que vai ser cada vez maior. Por isso mesmo é que na COP do ano passado, a COP é a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas, foi feita uma declaração que especifica exatamente a relação do clima com a saúde. Já se sabe que estas declarações são sobretudo políticas e, portanto, apelam a políticas, à colaboração, pretende antecipar, faz apelo a uma escalada de investimento nesta área, etc. Portanto, sabemos que é político, mas é muito importante porque estes sinais políticos são muito importantes e têm que começar a ocupar espaço em quem pensa em políticas públicas. Depois, outra coisa importante é os planos de adaptação. O Pedro apresentou brevemente a estratégia de adaptação de Portugal para as alterações climáticas. Não sei se vamos ter tempo para falar disso ou não, mas o tema da saúde não foi tratado, mas em todo caso temos muita informação disponível. Se olharmos para o Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações Climáticas, o tema da saúde está lá. E, teoricamente, está bem, há uma visão estratégica, há objetivos setoriais e até há um conjunto de ações. Isto depois verte para planos municipais. Eu fui ver 2 ou 3 aqui do município da área metropolitana de Lisboa e são, enfim, tem que se trabalhar mais. Tem que se trabalhar mais porque aquilo que me parece é que estamos ainda todos muito na teoria. Deve-se fazer, quando um plano começa por verbos, muito verbo, é uma lista de verbos, é preciso promover, estudar, identificar, etc. Significa que ainda estamos na fase de perceber o problema. E eu acho que é nessa fase que estamos de perceber o problema. Porquê é que eu fui buscar a área metropolitana? Tenho um minuto. Fui buscar a área metropolitana por causa de uma questão muito simples e que eu transporto para a saúde porque eu estou a tê-la na universidade. Nós, na Universidade Nova de Lisboa, eu agora sou lá pró-reitora, estou a estudar e estamos a avaliar as condições de resiliência climática da universidade. Porquê? Porque em ondas de calor já houve laboratórios de investigação que tiveram de fechar.
porque as cargas térmicas de arrefecimento não foram pensadas para as ondas de calor e, portanto, a investigação teve que parar, com impactos negativos. Em algumas situações, as aulas não se deram. Porquê? Porque as salas não estão preparadas para ondas de calor e, em setembro, muitas vezes, isso aconteceu no ano passado, no final de setembro, em pleno período letivo, houve professores que simplesmente se recusaram a dar aulas, porque era impossível, não se conseguia respirar. E, portanto, o que é que eu fui fazer? Qual é o meu problema? Ou qual deve ser o nosso problema e que eu transporto para aqui? Nós até podemos pensar na resiliência climática da universidade, dos hospitais, dos centros de saúde. E à nossa volta, isto é chamado de resiliência interior, interna, das organizações. E a resiliência externa? E os alunos que vivem em casas que não estão adaptadas porque não têm isolamento suficiente para lhes proporcionar condições de conforto térmico, por exemplo. Eu aí não consigo entrar. E aí também, se calhar, o sistema de saúde talvez não se consiga entrar aí dentro. E as cidades? A cidade de Lisboa e as outras cidades estão preparadas para lidar com as alterações climáticas? Eu não estou a ver um plano de drenagem a ser feito e que vai prevenir muitas cheias em Lisboa, mas não estou a ver nenhum plano para despermeabilizar as cidades em Portugal. As cidades estão muito impermeáveis, isso é o principal fator do efeito de ilhas de calor, e aquilo que nós devíamos estar a fazer era a tornar permeável a cidade. Seja com maior enfoque, naturalmente, naquilo que se chama agora as soluções baseadas na natureza, mais verde. Isso era fantástico. E, portanto, a minha questão aqui hoje, isto é uma lista interessantíssima, muito bem ordenada, da Agência Europeia do Ambiente, se quiserem, não vou falar sobre ela, vou já terminar, era tentar perceber convosco, e dado que o setor da saúde é tão forte em Portugal, em termos de opinião pública, em termos de políticas públicas, gostava de vos dizer uma coisa. Investir investir na qualidade das habitações, terminar com a pobreza energética, é impacto direto no Sistema Nacional de Saúde. Investir na alteração das nossas cidades, no sentido de lhes baixar a temperatura, é um investimento direto no Sistema Nacional de Saúde. E, portanto, investir na educação, eu não sei se, por exemplo, isso não fui ver, confesso, não sei se os currícula dos cursos de medicina tratam o tema das alterações climáticas ou não tratam. Não vi. Pressuponho que, se calhar, se tratarem, talvez seja ao de leve, mas talvez o Luís Campos seja capaz de dizer isso. E, portanto, só para terminar mesmo, as alterações climáticas já existem e a perspectiva que todos os dados apontam nesse sentido é para piorar. Portanto, para ficarem mais exacerbadas. E isto vai ter ao Sistema Nacional de Saúde. Eu gostaria muito que a saúde em Portugal não entendesse as alterações climáticas como mais um custo para tratar o doente, mas fosse entendido na perspectiva de um investimento por antecipação para que esse doente não precisasse ser tratado, pelo menos relativamente a este aspecto das alterações climáticas. Isto é uma mudança de pensamento, acho eu, que, em termos de políticas públicas, também, digamos, eu vejo em Portugal as políticas públicas muito em caixinhas. Portanto, a saúde trabalha na saúde, o Ministro do Ambiente trabalha no Ministro do Ambiente, e quando é que isto se cruza? Se calhar é preciso cruzarmos mais as diferentes perspectivas para conseguirmos otimizar não apenas os impactos em termos de saúde, mas também dos custos. Muito obrigada.